Sobre a geografia do reino de Rohan. Rohan é o reino dos cavaleiros descendentes dos Eotheod. No ano 2009 da Terceira Era, o reino de Gondor foi atacado por uma tribo dos Easterlings conhecida como os Balcod. O rei de Gondor, então, Cirion, pediu ajuda dos homens do norte, os Eotheod, comandados por Eol. O reino dos Dúnedain teve suas terras quase conquistadas pelos Balcod quando Eol e seus cavaleiros apareceram na batalha. Eles salvaram o dia e, com a ajuda dos guerreiros de Gondor, repeliram o inimigo. Como agradecimento, o regente Cirion concedeu a Eol e seu povo as planícies de Calenardon, que então faziam parte do reino de Gondor. Lá, os Eotheod fundaram o Reino dos Cavaleiros de Rohan e passaram a ser conhecidos como Rohirrim por toda a Terra-média, apesar de que eles mesmos se denominavam Eorlingas, em homenagem a Eol, o fundador e primeiro rei de Rohan. Um dos nomes que eles davam à sua terra era Riddlemark, ou Marca dos Cavaleiros em português, que eles também abreviavam como A Marca. E para a gente entender o porquê disso, eu vou resumir rapidamente como eram divididos os militares de Rohan. Bom, os Cavaleiros de Rohan eram comandados por 3 marechais. Aquele que possuía o título de o primeiro marechal da Marca dos Cavaleiros, que normalmente era o rei de Rohan, comandava os soldados da capital e possuía o poder de reunir todos os cavaleiros do reino sob o seu estandarte, como Théoden fez durante a Guerra do Anel. Já o segundo e terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros comandavam soldados do oeste e do leste, respectivamente, e eram encarregados de patrulhar essas regiões. Ou seja, eles dividiam suas terras militarmente entre a Marca Central, a Marca Leste e a Marca Oeste, cada uma comandada pelo seu marechal, enquanto que a totalidade do reino eles se referiam apenas como a Marca. O reino em si era composto majoritariamente por planícies, chegando a ser descrito como mar de grama. E por conta disso, a maioria dos seus habitantes viviam em pequenos vilarejos e fazendas. A cultura de Rohan era bem rural, e eles eram conhecidos em toda a Terra-média como exímios cavaleiros. E bom, a primeira região que veremos aqui se chamava East Emnet, ou Emnet Oriental. Aqui haviam poucos assentamentos fixos, pois a maioria dos seus habitantes eram pastores. Eles levavam uma vida nômade nos campos de East Emnet, conduzindo suas hordas por toda a região e formando acampamentos temporários por toda a parte. Em seguida, do lado oposto ao rio Entwash, nós temos West Emnet, ou Emnet Ocidental. Os mais importantes vilarejos e fortalezas de Rohan ficavam por aqui, mais especificamente ao sul, onde as Montanhas Brancas se encontravam com as planícies. Aqui ficava a sub-região conhecida como Westfold, ou Fold Ocidental, a fronteira oeste do reino. Em Westfold havia uma cidade chamada Grimsdale, mas não muito se sabe sobre ela. A mais importante das fortificações dessa sub-região era o Forte da Trombeta, onde residia o segundo marechal da Marca dos Cavaleiros. Esse forte ficava em um vale chamado de o Abismo de Helm, que era bloqueado em sua integridade por uma grande trincheira e uma muralha chamada de Dique de Helm. O dique de Helm era feito de pedra maciça, exceto por uma pequena abertura onde havia um pequeno córrego. Esse córrego vinha das Cavernas Cintilantes, um esplendoroso complexo de cavernas no abismo de Helm, cujas paredes brilhavam como joias. Durante o longo inverno, quando Dunlendin, chamado Wolf, usurpou o trono de Rohan, aqui os Rohirrim resistiram e repeliram seus inimigos. Mas o custo foi alto. O rei Helm, Mão de Martelo, e os seus filhos pereceram nesse combate, dando assim nome ao vale, que ficou conhecido como o Abismo de Helm. Aqui os Rohirrim também triunfaram na Guerra do Anel, derrotando as hordas dos Uruk-hais e Dunlendings de Saruman, dessa vez sob o comando do rei Théoden. Como quase todas as fortificações em Rohan, o Forte da Trombeta foi originalmente construído pelos Gondorianos, e ele servia para proteger o desfiladeiro de Rohan, que era uma abertura entre as Montanhas da Névoa e as Montanhas Brancas. Durante o primeiro milênio da Terceira Era, aqui passava a grande estrada norte-sul que ligava o reino de Arnor ao reino de Gondor, e a passagem, que na época se chamava Desfiladeiro de Calenardon, era controlada pela fortaleza de Isengard. O desfiladeiro de Rohan sempre foi uma área disputada pelos Rohirrim e Dunlendings e foi o palco de diversos embates sangrentos durante a história. E foi em uma dessas batalhas que o filho do rei Théoden, Theodred, foi mortalmente ferido e mais tarde veio a falecer. Também aqui em West Emnet ficava a capital do reino de Rohan, a cidade de Edoras, também conhecida como o Trono dos Senhores da Marca. Porém, a primeira capital de Rohan era Aldburg, e assim foi até que o rei Eorl e o seu filho Brego construíssem Edoras. Aqui residia o primeiro marechal da Marca dos Cavaleiros, e também era onde ficava o Meduseld, o palácio dourado dos reis de Rohan. O único a se sentar no trono de Meduseld que não era um Rohirrim foi Wolf,
filho de Freka, o Dunlending, quando ele atacou a cidade e usurpou o trono. Isso foi um ato de vingança, pois o seu pai havia sido morto com apenas um soco do rei Helm, que assim ganhou seu apelido de Mãos de Martelo. Mas após o falecimento de Helm e seus filhos, o sobrinho do rei, Frealaf, marchou até Edoras com seus homens e reconquistou a cidade, matando o Ulf no processo. Edoras foi construída em uma colina no vale de Harrowdale. Uma muralha cercava a cidade e no entorno da muralha havia um dique escavado pelos Rohirrim. E nesse dique havia uma nascente cuja água corria pela estrada principal. Do lado de fora dos muros havia Barrowfield, onde se encontravam os túmulos dos reis de Rohan. E além de Edoras, havia outra cidade neste vale chamada Upbourne. O Vale Harrowdale foi escolhido por Eorl para construir a nova capital do seu reino, pois aqui se erguia solitário no meio do vale o pico de Starkholm, que fazia parte das Montanhas Brancas. E dentro desse pico, os Rohirrim encontraram Dan Horror, um refúgio sagrado utilizado pelos povos das Montanhas Brancas, que data mesmo antes da colonização Númenóreana na Segunda Era, ou seja, provavelmente os Druedain. Mas para se chegar nesse refúgio, primeiro precisava subir um íngreme e estreito caminho conhecido como a Escada do Porão. Então, se chegava a uma planície verdejante chamada de Frenfeld, muito utilizada por soldados e grandes grupos. Aqui, grandes pedras cravadas na terra marcavam a entrada de Dimhold, um anfiteatro natural que levava até o Caminho dos Mortos, mas para aquele lado, os Rohirrim não ousavam passar. Aqui em Dunharrow, os Cavaleiros de Rohan se refugiaram nas suas horas de necessidade, incluindo Frealaf, que foi para lá com seus homens esperar o fim do Longo Inverno, para então retornar a Edoras e derrotar o Ulf. Após a sua derrota na Guerra dos Anões contra os Orcs, muitos Orcs fugiram para o sul, chegando até Rohan. Eles foram caçados e expulsos, mas muitos se refugiaram em Dunharrow, onde um Orc assassinou o rei Valda em 2851 da Terceira Era. Durante a Guerra do Anel, o rei Théoden passou por aqui com as suas tropas a caminho de Gondor para enfrentar as forças de Sauron na Batalha dos Campos de Pelennor. Seguindo em frente, nós temos a região de The Wold, ou O Descampado. Essa era a região menos habitada de Rohan e era apenas utilizada por pastores nômades conduzindo seu gado. Porém, durante a Guerra do Anel, a região ficou completamente abandonada devido ao grande número de ataques de orcs. Durante a Segunda Era, The Wold não fazia parte de reino algum, já que nem os Elfos de Lórien e nem os da Floresta das Trevas clamaram senhorio daquela terra. Foi só com a fundação do Reino de Gondor no fim da Segunda Era que The Wold passou a fazer parte de Khalen-Ardon, que por sua vez fazia parte do Reino de Gondor. Foi aqui que Eorl passou o rodo nos Balcott que atacavam Gondor e no fim da história salvou o dia. Porém, os Balcott eventualmente retornaram à região de The Wold, e em uma nova tentativa de repeli-los, Eorl, agora o primeiro rei de Rohan, foi assassinado. E por fim, temos a região de Eastfold, ou Fold Oriental. Toda a região era cortada pela Grande Estrada Oeste, que era um pedaço da antiga Grande Estrada Norte e Sul. Aqui ficava a sub-região de Fold, um lugar histórico e ancião de Rohan, onde outrora se encontrava o primeiro trono de Eorl, na cidade de Aldburg. E essa era uma das cidades mais antigas de Rohan e foi a primeira capital do reino, construída pelo próprio Eorl. Mas após o rei e o seu filho mais velho, Brego, fundarem Edoras e o Palácio Dourado de Meduseld, o senhorio de Aldburg passou para o seu filho caçula, Eofor, de quem Elmer era descendente. E apesar de Aldburg ser parte da sub-região de Fold, os cavaleiros daqui compunham a Marca Leste e eram comandados pelo terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros. Também em Eastfold ficava a sub-região de Fenmark, na fronteira com Gondor, onde se encontrava o bosque de Firdenhold. E foi aqui, em algum lugar escondido nesse bosque, que no início da Terceira Era, Isildur construiu o túmulo de seu pai, Elendil. E esse local foi escolhido pois na época ele ficava bem no centro do reino de Gondor. Então, milênios depois, foi perante ao túmulo de Elendil que o regente de Gondor, Cirion, se encontrou com Eorl, líder dos Eotheod, e o concedeu posse das planícies de Khalen-Ardon, onde ele fundou o reino de Rohan.